Os Estados Unidos nunca darão calote em sua dívida. Isso foi dito algumas vezes pelo Scott Bessent, secretário do Tesouro no governo Trump, nos Estados Unidos, e isso já vem sendo repetido algumas vezes, aumentando um pouco a tensão em relação à negociação do teto da dívida, que precisa ser feito até agosto, Pelo menos é a previsão da data no qual o governo vai ficar sem dinheiro, entre aspas, e é exatamente isso que eu quero falar nesse podcast, porque você cria uma grande confusão de como funciona o sistema, e você vai ver que essa discussão nem faz tanto sentido se você entende de fato como que o dinheiro é criado. Então vamos lá, primeiro acabou passando aí em vários lugares, e vem acontecendo cada vez mais, quanto mais a gente chega perto dessa data, o Scott Bessent falando ali no próprio Congresso, esse mês mesmo, em maio, falando, os Estados Unidos nunca vão entrar em default, que é quando você dá calote nos seus próprios bonds. E ele também foi repetido algumas vezes na CBS, etc., nos canais de TV, dizendo ali que ele espera fazer uma negociação em julho desse ano, antes mesmo de ter algum problema a partir de agosto. Então, o grande objetivo é você fazer com que o teto da dívida seja aumentado para que todo o jogo continue. Mas quem segue esse podcast sabe que essa discussão nem faz muito sentido, porque nós temos um sistema monetário baseado em crédito. É óbvio que você precisa aumentar o teto da dívida. Na verdade, ter um teto de dívida num sistema como esse não faz absolutamente nenhum sentido. Tudo que nós temos é uma questão política, é uma questão de envolver negociação entre os dois partidos, para que você tenha ali benefícios de um lado ou benefícios do outro, independente de você ser a favor do governo, ou de um partido ou de outro. Cada um tenta usar da melhor forma que bem entende, justamente se utilizando dessa pressão para conseguir o que cada um quer naquele momento, da dívida. Só que o mais interessante é que quando você avalia aqui o gráfico da dívida americana, bom, peguei ela aqui. Então você vê no gráfico desse crescimento vertiginoso, parabólico, exponencial dessa dívida americana, você vê aqui os tetos das dívidas sendo negociados. Então aqui, se não me engano, já faz ali são quase 30 vezes que esse teto da dívida já foi renegociado, já subiu várias vezes, que representa exatamente nessa linha. E aí você vê aqui, nessa parte azul, ali perto dos anos 2000, você tem o debt ceiling, então seria o teto da dívida, e aí você tem essas faixas cinzas entre 2010 a 2020, cada vez mais frequentes, mostrando que, na verdade, houve suspensões sucessivas na tentativa de fazer esse aumento. Só que você percebe que, se você fizer essa negociação, qual que é a chance dela acontecer no futuro? Da forma que o sistema é praticamente 100%. Não tem muito como ir. É justamente a forma que o sistema funciona. É como se fosse um tubarão nadando. Ele não pode parar, senão ele morre. É baseado em crédito. Se tem crédito, você tem juros e você precisa criar mais crédito para pagar os juros mais o seu principal. É assim que qualquer dívida funciona e é por isso que moedas se desvalorizam ao longo do tempo. É um princípio do fiat currency, digamos assim. Então, só que isso cria uma questão que muda bastante, não somente pelas narrativas e pode criar desestabilidade nos mercados, mas também em relação à própria liquidez. E eu falo bastante sobre esse assunto em capítulos anteriores, onde, nesse momento, como os Estados Unidos estão no meio dessa negociação, eles têm uma dificuldade, uma limitação na emissão de bonds. E eu sempre falo em relação aos bonds americanos, que são justamente a grande preocupação que todo mundo tem, que eles são o colateral do mundo. Sem eles, você não tem crédito. Então, sem crédito, você não consegue pagar as suas dívidas atuais e o sistema começa a entrar em colapso. Então, quando você fala em relação a dar o calote da dívida americana, qual que é a chance de um país que é o próprio produtor de dólares dar um calote na dívida, na moeda que ele mesmo emite? Não faz o menor sentido. Então, você acaba tendo essas narrativas tomando conta do mercado. Só que uma vez esse teto de dívidas sendo negociado, quando você anuncia para absolutamente todo mundo, os Estados Unidos voltam a emitir aqueles títulos antigos. Antigos não, novos títulos, títulos frescos, digamos assim, principalmente ali dos T-bills, que é o foco do curto prazo que acontece nos Estados Unidos, mas quando você faz isso,
isso acaba sugando parte da liquidez, porque hoje o governo está usando a sua conta corrente, que a gente chama de TGA, né, o Treasury General Account, que é a conta ali, em princípio, né, onde você recebe o dinheiro dos impostos para poder fazer o pagamento de todas as despesas correntes do governo, e essa conta vem caindo. Ela subiu por conta dos impostos, mas ela vem caindo nesse exato momento. E aí você chega um momento que você precisa recolocar dinheiro nessa conta, e ao fazer isso você emite bonds. Emitindo bonds, você acaba tendo uma grande entrada nesses títulos. Então vai ser muito interessante ver como que isso afeta a liquidez, porque geralmente quando isso acontece, o mercado dá uma queda, porque ele suga a liquidez, você tira de um lugar e coloca no outro. E é claro que isso vai criar mais volatilidade ainda em relação aos mercados de 2025, e claro, também as pessoas ficam muito confusas sobre o que investir, né? Renault, como que eu ajo em cima dessa informação que você está me passando? É muito bom saber sobre a macroeconomia, mas como que eu ganho dinheiro com isso ou como eu protejo o meu capital? Se você quiser dar uma olhada nos seus próprios investimentos, para ver se está tudo indo muito bem, né? Ou se dá para a gente ajudar você a fazer uma alocação diferente, dar prosseguimento a partir de aí. A partir de então, você pode usar esse QR Code para fazer ali uma análise gratuita sobre os seus investimentos. E se você quiser também se aprofundar e entender como que funciona toda essa parte da liquidez do governo americano, dos bonds americanos, como que isso cria liquidez ao redor do mundo e como isso afeta os mercados e o seu bolso, você pode se inscrever no meu Substack, onde eu tenho vários artigos, tenho vídeos exclusivos, e também aqui no YouTube você pode se tornar membro se você quiser ter acesso somente aos vídeos. Todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, o mais importante é a gente ver que nós temos, além de toda essa questão, né, das narrativas em relação à dívida americana, ou você falar de calote, etc., principalmente quando chega perto da data, isso ajuda bastante na mídia, isso ajuda bastante a ter cliques, mas no final das contas o sistema não muda a forma que ele funciona. E além de tudo isso, você ainda tem uma narrativa sobre a dívida americana não presta mais, nós temos uma desconfiança cada vez maior, porque a partir de agora não temos mais a segurança na própria legislação, na própria força da economia americana, ou em relação ao que está acontecendo agora com tarifas. Então tem muitas e muitas camadas negativas em relação à percepção de risco desses títulos, mas ninguém fala que eles continuam sendo, e não muda a característica deles de serem colateral. Ou seja, bancos ao redor do mundo, no mundo inteiro, precisam desses treasuries porque eles têm risco zero. Você percebe? A narrativa não bate com a realidade bancária. Então você continua os utilizando como com crédito, são trilhões de dólares todos os dias que fazem o dinheiro do mundo circular justamente por esses bonds, ao mesmo tempo que você tem uma discussão na mídia em relação à possibilidade de um calote da dívida americana. Então, literalmente não faz o menor sentido, e o mercado representa exatamente isso. Ele mostra, apesar de nós estarmos num regime que a partir de agora você tem uma expectativa, pelo menos está assim precificado no mercado, de que os juros de longo prazo, principalmente nos Estados Unidos, vão se manter maiores por mais tempo, apesar de isso ser também fora dos Estados Unidos, mas isso o foco acaba sempre sendo nos Estados Unidos, você anda percebendo que isso meio que se estabilizou. A gente tinha aquela preocupação grande ali de 4,50, 4,80, principalmente nos juros de 10 anos, que são os juros que guiam principalmente os mortgages, né, o financiamento imobiliário nos Estados Unidos, e agora ele está começando a dar uma recuada novamente. Mas você percebe esse zigue-zague, mas agora ele está menos volátil do que antes. Então você percebe uma certa estabilidade, e colateral estável significa mais crédito, mais liquidez e maior probabilidade de movimentos de mercados como a bolsa, como o próprio ouro e como o próprio Bitcoin poderem se beneficiar disso, porque afinal de contas eles são totalmente beneficiados pelo excesso de liquidez no mercado, certo? Então quanto mais estável for o preço, mais é a tranquilidade de você fazer a operação de repo, que eu falo bastante nesse podcast. Você coloca um bond como colateral para obter crédito emprestado e devolve ele no dia seguinte, né? Trocando ali
por um juro. Então, esse yin e yang, esse movimento, como se fosse um pistão de um motor, é exatamente o que propulsiona todo o crédito ao redor do mundo. E quando você tem um juro caindo, significa que você tem mais compras acontecendo, ou seja, o preço do bond é inversamente proporcional ao juro que ele paga. Então, nesse exato momento, você está tendo um certo alívio, certa calma e uma força compradora voltando ali para os bonds de 10 anos. Agora, isso significa que o Bessent está conseguindo controlar tudo isso? Na verdade, não se trata do que o Trump vai falar, do que o Bessent vai falar, do que um governo específico vai falar, porque, como eu sempre digo aqui no podcast, os bonds americanos não pertencem aos Estados Unidos, mas pertencem ao mundo inteiro, porque são o colateral do mundo da moeda de reserva global, que é o dólar. Agora, novamente, não estou aqui para dizer que isso está correto, ou que isso é certo, ou que eu defenda isso, mas você precisa entender como que as coisas funcionam. E a coisa mais interessante que vale a pena sempre falar é que você pode até tentar falar de austeridade fiscal, só que no sistema euro-dólar, nos dólares fora dos Estados Unidos, você tem uma escassez de bonds, escassez de colateral, obrigando várias partes a usarem mais de uma vez o mesmo colateral em duas operações diferentes, o que em princípio não deveria nem existir. Isso aumenta o risco de uma operação que era para ser segura, mas se a dívida cresce exponencialmente, como que você ainda tem escassez? É essa parte que ninguém fala. Você hoje tem uma demanda maior ainda, mais exponencial ainda de treasuries, o que torna a coisa completamente insana. Então, por algum motivo, né, você acabou criando um sistema que se retroalimenta, se mantendo de pé até hoje, porque muitos podem se perguntar, meu Deus, a dívida americana vai explodir, e talvez eu ouça isso, eu vejo os comentários parecidos com esse tipo de coisa em todos os vídeos que eu faço, mas fica a pergunta, qual que é o número que vai fazer tudo explodir? São 40 trilhões? São 100 trilhões? São 150 trilhões? Por que já não explodiu quando chegou aos 36 trilhões? Percebe? Então, a mecânica monetária é fundamental para a gente entender as coisas que acontecem, mas deixa as coisas cada vez mais fascinantes também. Bom, mas uma coisa não muda, isso cria cada vez mais desvalorização de todas as moedas do mundo ao mesmo tempo, só que o dólar ele acaba sendo o centro de tudo por manter toda a economia global de pé.